Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós nesse momento. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui para poder dizer que há esperança. A esperança em meio aos sofrimentos, a esperança em meio às tribulações, a esperança em meio a tudo aquilo que nos torna desesperançosos, que tem roubado a nossa esperança, que tem tirado o nosso sossego, em meio a todas as coisas que estão acontecendo, a todas as coisas que até já aconteciam, a todas as coisas que nós deixamos de lado porque temos novas coisas para nos preocupar. E eu quero conversar sobre vocês de uma história de medo, amor e arrependimento. Medo, amor e arrependimento. Muitas Bíblias vêm com o título dizendo a negação de Pedro, que Pedro nega Jesus. Mas ninguém nunca pensou nessa ideia de por que Pedro nega Jesus. Quais são os sentimentos que levam Pedro a negar a Jesus? O que acontece? Por que Pedro nega? Jesus já tinha avisado a Pedro. Pedro é aquele que tinha dito: ó, Senhor, eu vou contigo para onde for. Se pegar para o Senhor, pega para mim. O que pegar para o Senhor, pega para mim. Pedro era aquele cara impulsivo que na grande maioria nós somos. Somos homens e mulheres impulsivos. Se tivermos a oportunidade de ferir alguém que pisou no nosso calo, a gente vai ferir. E não vai pensar duas vezes. Mas Jesus era o Senhor, era um mestre, era um cara tranquilo. Jesus avisa para Pedro: Pedro, calma. Lá no começo, quando Pedro já mostrava já o seu temperamento, Jesus fala para ele: Pedro, calma, tu não sabe de que espírito eu venho. Mas Pedro continua sendo moldado, o caráter de Pedro vai sendo mudado. Até que chega um ponto que a gente vai encontrar esse Pedro que a gente encontra agora. A gente tem várias facetas de Pedro no decorrer do Evangelho, em Atos dos Apóstolos até as suas cartas. Mas agora a gente tem uma faceta diferente de Pedro, que nós culpamos Pedro, mas nós temos um pouquinho de Pedro dentro de cada um de nós. Será que Pedro merece o nosso julgamento? Será que é justo julgarmos a Pedro? Então eu queria te convidar nesse momento, mesmo que você não leia, mas que você acompanhe junto conosco, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54, que diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não te conheço. Pouco depois, vendo, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra lida agora nesse momento, e nós te pedimos, Pai, que essa palavra nos confronte, que essa palavra invada os nossos corações e que ela venha trazer à nossa memória esperança, trazer à nossa memória a nossa humanidade que às vezes nós perdemos, e trazer à nossa memória aquilo que Jesus de Nazaré é,
foi e sempre será nas nossas vidas, assim como ele foi na vida dos seus discípulos naquela época, que hoje ele também seja na vida de nós, homens e mulheres que tentam ser discípulos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que o teu Espírito Santo possa encher os nossos corações com a tua palavra, com o teu amor, tua misericórdia, a tua graça e teu perdão. E nos ensina hoje, Pai, aquilo que lhe aprouver, em nome de Jesus. Amém. Pedro era alguém julgado pelo seu temperamento, como dissemos antes. Pedro era alguém bruto. Pedro era um homem colérico. Pedro era um homem sanguíneo. Ele não desperdiçava as oportunidades de retribuir aquilo que faziam de mal com ele. Pedro, muitos dos estudiosos dizem que Pedro fazia parte do partido que queria causar a revolução, dos zelotes. Mas Pedro andava com Jesus. Jesus, na verdade, andava com 12 temperamentos diferentes, 12 pessoas diferentes, e que nenhuma delas tinha um temperamento de bonzinho. Todos eles eram complicados, todos eles tinham as suas complicações, todos eles tinham as suas falhas, todos eles tinham os seus erros, e Pedro era muito visado, porque Pedro estava muito com Jesus. Pedro buscava muito a semelhança com Jesus. Na verdade, Pedro, se pudermos dizer isso, Pedro seria como se fosse um líder dos outros 11. Depois de Jesus, Pedro era aquele que se antecipava a fazer as coisas. E numa discussão entre os 12, somando com Pedro, eles discutiam quem seria o maior entre os apóstolos, quem seria o maior entre os discípulos de Jesus. E nesse momento, Jesus chega de mansinho, chama Pedro e fala assim: ó Pedro, deixa eu falar um negócio contigo. Olha só, Satanás está de olho em vocês. Ele pediu para passar você na peneira. Gente, imagina, meu irmão, minha irmã, o que é alguém ser passado na peneira? Vamos imaginar alguém peneirando a antiga areola, peneirando café, peneirando milho, e pega aquele restolho que resta ali, pega a mão e passando na peneira para não ficar nada. Satanás tinha pedido para fazer isso com Pedro. E Jesus fala assim: ó, eu orei e falei, olha só, com Pedro não, tu não vai fazer não. Eu orei por ti, ô Pedro, para que Satanás não faça. Mas eu preciso te dizer uma coisa: quando você se converter, fortalece teus amigos. Quando você se converter, cuida dos teus amigos. Quando você se converter, leve a força que eles não têm. Seja a força deles quando você se converter. No meio de toda a trama, no meio de todo o alvoroço, quando Jesus é capturado, quando acontece todo aquele envolvimento violento, todos os discípulos, inclusive Pedro, fogem. Inclusive Pedro foge. Pedro toma uma atitude violenta. Jesus diz que não era para acontecer assim, mas para que ele não fosse pego, ele foge junto com os outros 12. Só que ele seguia tudo o que estava acontecendo de perto. Talvez a palavra de Jesus ainda estava na cabeça de Pedro. Pedro, antes que aconteça, você me negará. Mas Pedro, como muitos de nós, estava se negando. Ele se negava a aceitar aquilo. E ele vai seguindo tudo o que estava acontecendo bem de perto. Ele vê eles levando Jesus. Ele vê o que está acontecendo no domingo. O texto diz que ele vai fitando os olhos. Então ele está muito próximo, ele está vendo o que está acontecendo com Jesus. Ele, como discípulo, talvez ele sentia a vontade, ou talvez sentisse a vontade, como todos nós hoje, que sabemos a porção da palavra, que sabemos o que está escrito, de tomar alguma atitude, mas ele não podia tomar atitude nenhuma porque ele era um só. Não sei se existia esse ditado na época, eu creio que não, mas hoje nós diríamos, uma andorinha só, não faz verão. Como que eu vou lá resolver isso? Como que eu vou lá fazer isso? E Pedro ficou de longe.
fitando os olhos. E nós julgamos Pedro, que Pedro nega, Pedro trai. Pedro toma uma atitude que é mais traiçoeira do que as outras. Muitos de nós acham que a atitude de Pedro se tivesse uma escala de prioridades e negatividade, seria pior do que a de Judas. Mas não. Nós devemos olhar os sentimentos que levam as pessoas a cometerem tais atitudes. O próprio Jesus disse que quem quisesse ser o seu discípulo, que tomasse a sua própria cruz e carregasse. Mas a cruz naquela época tinha um significado. Os seus discípulos sabiam que era a cruz, sabiam que era uma morte vergonhosa, sabiam que era uma morte que envergonhava não só eles, mas como também a sua família. Era a violência do Império Romano. E a violência do Império Romano trazia teoricamente a paz, porque aplacava o desejo de sangue dos sacerdotes daquela época, dos homens que tomavam conta do templo naquela época, porque eles diziam que isso mantinha a paz do povo. Mas provavelmente também eles diziam, não, nosso mestre está... Porque a gente ir para a cruz, se nós quisermos ser discípulos dele, nós temos que ir para a cruz. Tá, a gente vai caminhando como discípulo, mas ir para a cruz a gente vai pensar. Talvez nós faríamos isso hoje. Não, esse negócio de ir para a cruz não está muito certo não. Vamos andar com ele, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso a gente vai aprendendo. Será que Pedro não teve medo de ir para a cruz? Tem parte do texto que diz o seguinte: que 3 pessoas afirmaram que Pedro estava junto com ele, era um deles. E o último deu um dado mais importante de todos, que diz o seguinte: pouco depois, vendo, outro disse, também tu és um dos tais. Porém protestava, homem não sou. E tendo passado a cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Características. Pedro trazia as mesmas características de Jesus. Pedro era um galileu. Pedro vivia na Galileia com Jesus, assim como seus discípulos. Então, quando se via um galileu, se reconhecia outro galileu. Jesus de Nazaré era considerado um galileu. Por que ele era considerado um galileu? Porque ele vivia na Galileia. A Galileia dos pagãos. A Galileia onde ninguém queria ficar, porque na Galileia tinha tudo de ruim. A Galileia que alguém perguntou, será que poderia vir algo de bom da Galileia? A Galileia que era recusada pelo templo. A Galileia que era recusada pela sociedade, pela religião, por todos. Pedro era esse homem que vivia com Jesus e tinha as características de Jesus. Jesus tinha as características de um galileu. E Pedro também tinha as características de um galileu. Pedro se enche de medo, é lógico. Pedro não queria ser açoitado. Pedro não queria ser amordaçado. Pedro não queria ser condenado naquele momento por uma justiça que, na verdade, o texto diz lá em Jeremias que é como se fosse trapos de imundície, a injustiça que eles estavam exercendo sobre Jesus. Na verdade, Jesus era sem, e é também hoje, sem nada que a justiça possa culpá-lo. Ele tem. E Pedro se considerava assim. Talvez na memória de Pedro, na cabeça de Pedro era o seguinte: se eu morrer agora, assim como estão tentando fazer com o mestre, eu não vou poder dar continuidade ao trabalho. Eu estou com medo sim, eu estou com medo sim, por eu ser colérico, por eu ter uma vida, por eu ter características e atividades tão intensas, eu também sinto medo. Eu estou demonstrando a minha humanidade, porque eu aprendi com o meu mestre a demonstrar a minha humanidade, e eu estou com medo. Talvez esse tenha sido o primeiro sintoma de Pedro, medo. Talvez Pedro comece a negar a Jesus
por seus sintomas emocionais. E o primeiro sintoma emocional de Pedro é o medo. Começamos a entender um pouco por que Pedro começa a negar Jesus. Talvez nós negássemos da mesma forma, por medo. Todos nós temos medo. Você tem medo? Você é ser humano. Amém. E Pedro teve medo. Por isso que Pedro disse: eu não sou. Eu não sou. E eu não sou. E nós condenamos ainda Pedro. E nós ainda olhamos para Pedro e não conseguimos enxergar que tudo que levou Pedro a tomar essas atitudes, primeiro começa com medo. Primeiro começa com medo. Mas o medo não evita que Pedro saia daquele lugar. Pedro continua acompanhando os acontecimentos. Pedro continua acompanhando os acontecimentos. O medo não foi capaz de tirar Pedro daquele lugar. A segunda coisa que acontece é que o amor de Pedro por Jesus, mesmo ele dizendo que não era amigo de Jesus, faz com que o amor de Jesus se demonstre na vida de Pedro naquele momento. O amor de Jesus é refletido na vida do amor de Pedro por Jesus. Porque mesmo com medo, Pedro continua acompanhando. E quando Jesus é levado, Jesus é carregado, o texto diz o seguinte: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes do galo cantar. Então voltou-se o Senhor e fixou os olhos em Pedro. Um olhar de amor, um olhar perdoador, um olhar de misericórdia. O olhar do Mestre para Pedro não era um olhar de julgamento, mas era um olhar de quem entendia o que Pedro estava sentindo naquele momento. Pedro, deixa eu explicar para você uma coisa. Eu entendo o que você está sentindo nesse momento. E eu não te julgo por isso. Eu te amo por isso. Eu sei que você, por medo, disse que não era. Mas por amor, eu digo que você é. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama como amigo. Eu sei que você não me ama de forma sacrificial, mas eu sei que você me ama como amigo. E por esse seu amor, eu te amo. Pedro recebe o olhar amoroso de Jesus, talvez o olhar que faltou para Judas. Porque se Jesus pudesse, em meio a isso tudo, Judas receberia o mesmo olhar. O olhar que evita a morte, o olhar que traz a vida, o olhar que gera o amor. Jesus, ao olhar para Pedro, gerou amor no coração de Pedro. Por mais que as lembranças ou a lembrança de Pedro fosse que ele negaria o Mestre, mas ele tinha certeza de uma coisa: o olhar de Jesus não foi um olhar lembrando a ele: olha só, Pedro, estou olhando para você porque você me negou, eu estou olhando para você porque tu é um vacilão. Não, mas o olhar de Jesus foi um olhar de amor. Pedro, eu te amo. Não faz besteira, Pedro, eu te amo. Eu te amo de forma incondicional. Não cometa besteira nenhuma. Jesus não julga Pedro. Jesus ama Pedro. O olhar de Jesus é o olhar de que muitos de nós merecemos. E muitos de nós, ou muitos que são como nós, que nós negamos. Nós queremos escolher a quem Jesus ama e a quem Jesus não ama. Mas o olhar de Jesus é único para toda e qualquer pessoa. Jesus ama de forma incondicional. E Jesus tinha dito para Pedro, antes disso tudo, falando: Pedro, quando tu se converteres, fortalece teu amigo.
Fortalece os teus amigos, ajuda os teus amigos, dá a força que eles não têm. Toma conta deles. Eles precisam de ajuda, eles precisam de fortalecimento, e você é essa pessoa. Você é esse cara quem vai fazer isso. Mas olha só, se converte. A grande maioria de nós diz que conversão sem arrependimento não é conversão. Para haver conversão tem que haver arrependimento. E o texto diz o seguinte: e Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro saiu dali chorando amargamente. Ah, mas muitos vão dizer, pastor, pode ter sido uma atitude emocional de Pedro. Pedro estava tão emocionado pelas coisas que aconteceram que ele saiu dali triste, chorando porque ele não fez nada para ajudar o mestre. Tá, você pode até pensar assim, mas eu acredito que o olhar de amor que Jesus deu para Pedro, que ele ofereceu a Pedro, fez com que o coração de Pedro se rasgasse naquele momento. O coração duro de Pedro se quebrantasse naquele momento e ele se derramasse na frente de Jesus de Nazaré. O olhar de Jesus fez com que Pedro se arrependesse completamente e chorasse de uma forma arrebatadora que nem Pedro sabia se era capaz de chorar desse jeito. O olhar de Jesus dizia para Pedro: Pedro, ainda há esperança. Ainda há motivos para mudar, Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu te amo. E da mesma forma que eu te amo, eu quero que você ame os outros, Pedro. Fortalece os teus irmãos. Eu sei que o seu chorar amargamente pode ser essa resposta ao meu olhar. Seu chorar amargamente pode ser a lembrança das coisas que eu te falei. Mas seu chorar amargamente vai lembrar para você que eu te olhei com amor. E te olhar com amor vai fazer com que você fortaleça seus irmãos. Pedro, ainda há esperança para você. Se ainda houve esperança para Pedro, existe esperança para todos nós. Nós vivemos muitas tribulações, os nossos sentimentos estão muito confusos, os nossos sentimentos não estão deixando que a gente caminhe da forma que tem que caminhar. Mas o olhar de Jesus para cada um de nós transmite amor. O olhar de Jesus para cada um de nós, ele nos fortalece, para que, convertidos, fortaleçamos os nossos irmãos. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para cada um de nós. Por isso, fortaleça os teus irmãos. Fortaleça os teus irmãos. Fortaleça os teus irmãos. Eu sei que você está um pouco sem esperança nesse momento. Talvez Pedro tenha perdido a esperança. Mas na cabeça de Pedro, não só o olhar de Jesus, que o fez chorar amargamente, permanecia. Mas a ordem de Jesus, o pedido de Jesus, também permanecia. Pedro, fortalece os teus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor, o amor de Jesus Cristo, possa nos ensinar a fortalecer os nossos irmãos. Pastor, como nós vamos fortalecer os nossos irmãos hoje em meio a tantas coisas? Provando, mostrando, fazendo os nossos irmãos experimentar que ainda há esperança. Ainda há esperança. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor use de misericórdia com cada um de nós e que possamos fortalecer os nossos irmãos, dizendo a cada um deles: ainda há esperança. Em nome de Jesus.